A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, um excelente dia, uma excelente segunda-feira na presença do Altíssimo. Já estamos aqui esta manhã, em mais uma live Manhã com Propósito. Se Deus nos permitiu esse dia, nós temos a oportunidade de fazermos diferente. Quando nós sabemos que estamos indo para o lugar e o momento certo, quando nós conseguimos ser melhor do que fomos ontem, né? Porque às vezes na nossa mente, nós trabalhamos a nossa mente e dizemos que está errado, que está certo. Mas na verdade, muitas das vezes está errado, irmãos. Quando nós estamos reprovando, passando de novo pela mesma prova, pelas mesmas lutas, é porque nós fomos reprovados. Porque aprovado não repete prova. Comece a analisar a tua vida, comece a analisar o teu dia, comece a olhar naquilo que você está pensando, guardando dentro de si, e você, assim como eu, vai ver se está indo para o lugar certo, se está ouvindo a voz de Deus, se está fazendo o que é correto, irmãos. Não é porque todo mundo está fazendo o que é o certo. Não é porque fizeram, né, uma outra hora e deu certo que agora vai dar certo. Porque Deus, Ele é Deus santo, Ele é Deus supremo, Ele é Deus altíssimo. Deus, Ele não se contamina com o erro. Deus, Ele não se deixa escarnecer. Deus, Ele não é de qualquer forma. Então nós temos que estar santificando todos os dias para estar buscando a presença de Deus. Não adianta nós buscarmos coisas momentâneas. Não adianta nós buscarmos, né, situações que nos alegram, coisas que nos deixam momentaneamente felizes, mas depois nós perdemos a alegria, perdemos o gosto, né? Voltamos para a mesma coisa. Isso aí é ruim, porque Deus, Ele cura, liberta e restaura. Mas se eu quiser a cura, se eu quiser a restauração, se eu quiser a libertação. Então a primeira cura, a primeira libertação e restauração que tem que ter na nossa vida é a mente. Se nossa mente não for curada, todo o nosso corpo será doente. Porque eu aprendi com o Senhor que o vício, o malefício não está no corpo, está na mente. Uma pessoa que é viciada no cigarro, não é no corpo, é na mente. Uma pessoa que está viciada nas drogas, não é no corpo, é na mente. Começa tudo pela mente. Uma pessoa que vive ansiosa, é na mente. Ela começa a ter medo daquilo que vai acontecer, sem ter certeza do que vai acontecer. Ela sofre por antecedência. Então nós temos que olhar para o Senhor, buscar a presença do Senhor, lançar toda a ansiedade no Senhor e perguntar para Deus: Senhor, o que eu estou fazendo está te agradando? Estou eu no caminho certo? Estou eu fazendo aquilo que o Senhor me ordenou? Porque ordenança, irmãos, não é discutível, tá? Ordenança é ordem do Senhor. Então nós não temos que discutir. Ah, mas agora passou, pastor, o tempo, agora o tempo é outro. Agora é modernidade. A Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra do Senhor permanece. Então a palavra do Senhor não muda. Deus não muda, Deus não falha. Ele não muda. Por mais que ele trabalhe na sua multiforme, né? Deus é multiforme, tem várias maneiras, inúmeras maneiras de trabalhar, mas a tua palavra, o teu querer e a tua vontade não muda. Tem gente que me procura: pastor, eu quero ir na igreja para arrumar um casamento. Eu falo: você está fora. Para arrumar um casamento desse jeito aí, sem santidade, é baile. Aqui nós viemos para ser santificados. E depois que nós recebemos aquilo que Deus tem para nós, aí busca-se um relacionamento, busca-se algo mais. Porque, irmãos, pessoas curadas curam. Pessoas feridas ferem. Quando vem que esse pastor, vou lá na igreja para arrumar um casamento, eu falo: não vai não. Não vai não. Com esse intuito é melhor não ir. Vai lá para buscar Jesus. Vai lá para cultuar, para adorar. Pastor, o senhor é ruim, o senhor fala para não ir? Claro que não. Se eu falar para a pessoa, quando a pessoa fala: eu vou lá para buscar um casamento, eu der o amém, eu estou concordando com ela. Estou fazendo aliança com ela, dizendo: você não precisa vir por Jesus. Você veio aqui por causa de um casamento com alguém. Tá? Não, então não é assim que funciona. Não vamos mudar os parâmetros bíblicos, não. Primeira coisa, na igreja, buscar um encontro com Jesus.
E Deus não prepara ninguém para ninguém, irmãos. Deus une propósito, tá? Você quer arrumar um casamento aí de qualquer maneira? Tem aí os clubes da terceira idade, tem aí os bingo, aí é esse lugar que você vai arrumar, né? Mas você quer arrumar um casamento para a eternidade, algo que vai mudar a tua vida, algo que vai mudar a tua história? Vai para a presença de Jesus. Quem está casado com Cristo, irmãos, não se decepciona. Quem está casado com Cristo, depois não tem aquele negócio, me abandonaram, me deixaram. Jesus não deixa ninguém. Jesus não abandona ninguém. Tá? Se tem um casamento fiel, é de Jesus. Eu não posso dizer que eu estou na igreja porque eu casei com a Valéria. Não. Porque Deus uniu os nossos propósitos. Tá? Mas eu estou na igreja por Cristo. Eu não estou na igreja porque eu tenho uma chamada pastoral. Eu não estou em comunhão com Cristo porque eu estou dirigindo uma igreja. Eu estou em comunhão com Cristo porque a única coisa que me interessa é estar nos pés dele. Sem Jesus não tenho mais nada, irmãos. Eu posso ter dinheiro, o mundo pode dar fama, pode dar status, pode trazer amigos, pode trazer tudo que a terra promove. Se não tiver a presença de Jesus, somos pessoas vazias e cheias de nós mesmos e vazias de Cristo. Você já percebeu que tem pessoas que mesmo querendo estar na presença de Jesus, ela quer ser o centro das atenções? Irmãos, é pessoa cheia de si mesmo, tá? Pastor, isso é pecado? Claro que é. É nada de nós e tudo do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória. Tá? Eu não posso estar na igreja para ser visto. Eu não posso estar na sociedade para ser visto. Aí tem aquele ditado, pastor, mas quem não é visto não é lembrado. Quem a terra não vê, os céus vê. Se Deus quiser que nós sejamos vistos, ele nos mostra, irmãos. Se Deus quiser que alguém nos veja, ele nos mostra. Nós estamos equivocados. A igreja, servir a Jesus não é um plano de carreira. Servir a Jesus não é ter as bênçãos que a terra promove, não. Porque nós confundimos prosperidade com dom de riqueza. Dom de riqueza Deus não vai dar para todo mundo, irmãos. Mas prosperidade, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência me diga o pão. Dom de eu vou para a igreja agora, eu vou ter... Não, isso aí é dom de riqueza. Deus me conhece. Deus sabe a quantidade de dinheiro que eu fico normal e a quantidade de dinheiro que muda o meu ser. Então Deus não vai dar mais daquilo que eu preciso, ou daquilo que muda o meu caráter. Tem pessoas que com 50 reais na carteira, ela já vira, né, o presidente da república. E tem pessoas que têm 1 milhão na conta e a humildade dele permanece. Porque ele não é rico de dinheiro, ele é rico de Jesus. Ele não é rico de dinheiro, porque ter dinheiro não é o problema. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Quando eu me prendo à riqueza, eu estou com amor ao dinheiro. Mas ter dinheiro não é ruim. Tem tantas pessoas que são ricas, bem abastadas mesmo, mas o seu coração é voltado para a obra de Deus. Ela usa o dinheiro para abençoar, ela usa o dinheiro para fazer o bem, ela usa o dinheiro para alcançar, para propagar o evangelho de paz. Então você está entendendo? Foge daquilo que nós não precisamos. Agora você está servindo a Deus com o que você tem? Você está agradecendo a Deus por aquilo que Deus te deu? Aí é o que está o X da questão. Às vezes nós murmuramos por aquilo que não chegou. Ficamos entristecidos quando alguém recebe a bênção. Ficamos olhando porque não é nós. Né? Irmãos, igreja, presença de Jesus, né? Está servindo a Jesus não é filho do SUS. Não é quem chegou primeiro, é quem obedece. Deus não tem filho predileto, mas tem filho obediente. Tem pessoas que às vezes ficam 40 anos esperando, porque não obedece, virou um rito, virou uma liturgia para ela, e sou salvo, mas não faz nada, não obedece. Bate de frente com a liderança, bate de frente com a palavra, bate de frente com o Espírito Santo e quer que Deus dê as bênçãos. Aí tem pessoas que com 3 meses, chega 3 meses, obedece. Aí acontece as bênçãos que aconteceu com Obed-Edom. Porque não é ter a presença, é fazer de tudo para manter a presença. Na casa de Abinadab, a arca ficou 20 anos, não teve uma manifestação de Deus. Mas na casa de Obed-Edom, 3 meses,
Deus abençoou Obed-Edom e tudo quanto ele tinha. Você está entendendo? Por causa da obediência. Obed-Edom, quando recebeu a arca, ele colocou no melhor lugar da sua casa. Ele prestou toda a reverência possível, toda a adoração a Deus possível. 3 meses. Você está entendendo? 90 dias Deus mudou o quadro da casa, da família, dos negócios de Obed-Edom. E 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab nas montanhas. E nada aconteceu. Você está entendendo o propósito? Nós temos que saber chegar. Nós temos que saber quem é Deus na nossa vida. Nós temos que saber qual é o espaço que Deus está ocupando em nossa vida. Porque falar eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim é fácil. Falar que é servo é fácil. Mas na hora de bater, né, que bate a afronta, que bate a calúnia, que bate o dia mal, o que nós vamos fazer? Eu sempre sou orientado por Deus. E tem pessoas que têm um plano B, servindo a Deus, irmãos. Para Jesus não tem o plano B, é o plano A. Ele é o plano A. Ele é o plano. Então não precisa de plano B. Tem pessoas que veem, se não der certo, eu vou fazer isso. Você saber como que é? O negócio é sério. Esses dias eu estava pregando na igreja e Deus começou a falar. Pessoas que tinham plano B. Se não desse certo na igreja, ia procurar, né, o lado obscuro, a feitiçaria. E Deus falou, não, vai dar ruim. Ô pastor, Deus revela? Claro que revela. Se tem a maior revelação de todos os tempos e não muda, é a palavra de Deus. E se Deus direcionar, irmãos, eu não tenho problema de falar quando é Deus. Quando é de mim mesmo, eu guardo, engulo, né? Vou orar para Deus tirar aquilo de mim, né? Porque Deus não precisa do meu palpite. Deus não precisa do meu achismo, do meu talvez, do meu quem sabe. Deus precisa que eu mantenha-se posicionado. Tem posicionamento? Vai acontecer. Né? Tem entrega? Vai acontecer. Tem renúncia? Vai acontecer. Mas se eu não faço nada disso, irmão, não vai acontecer nada. Tá bom? Vamos orar. O missionário Valéria, logo após a oração, vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós queremos, Senhor Jesus, nesta manhã de segunda-feira, dia 23, meu Pai, de junho de 2025. Nós já chegamos, bem dizer, no meio do ano, Senhor. Já estamos aqui, Senhor meu Pai, finalizando, passando agora para os 6 meses que faltam deste ano de 2025. Senhor, e parece que foi ontem que nós estávamos no culto da virada, adentrando esse ano, Senhor. Mas já se passaram 6 meses. E eu quero aqui, Senhor Jesus, entregar diante do Senhor, para que nós possamos meditar o que nós fizemos para o Senhor nesse meio ano, o que nós tivemos de mudança nesse meio ano, o que nós renunciamos, o que nós entregamos diante do teu altar, Senhor. Pai, a Bíblia diz em Mateus 5, no Sermão da Montanha, que os misericordiosos herdarão misericórdia. Se eu não perdoo, eu não obtenho perdão. Se eu não amo, eu não obtenho amor. Se eu não tenho comunhão com os que eu estou vendo, como eu vou ter comunhão com o Senhor, Pai? Então que nesta manhã nós possamos tão somente te adorar, te bendizer e ouvir a tua voz, mas ser praticantes. Tiago 1:22 diz que nós não podemos ser tão somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor. Pai, alcança o meu irmão, que vai ver agora, de manhã, à tarde ou à noite, não sei se pelo Facebook, não sei se por compartilhamento, meu Pai, no WhatsApp, não sei se pelo nosso canal no YouTube, não sei, Senhor Jesus, se está aí olhando, mas não adentrou, não clicou aí para assistir a live na íntegra, meu Pai, mas que o Senhor alcance os de perto, os de longe e todos aqueles na totalidade, em o nome de Jesus. Amém. Pode tirar. A paz do Senhor Jesus a todos, louvor de número 192. Pode tirar. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário.
os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, temado bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus. Glória a Deus, Partido. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a tua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição e do sepulcro em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem
nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astro usurpador, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glórias a Deus. Já vou saudar você que está conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Deus é bom, fiel, majestoso, glorioso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Senhor dos senhores. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Letícia, nossa irmã Vera Vieira, Gisele Nogueira, nosso irmão Lucas Almeida, pastor Décio, de Brito, lá de Nova Odessa, lá perto de Americana. Nossa irmã Sueli Bernardo e tantos outros aí. Irmão, se você está na live e seu nome não subiu aqui, manda a paz do Senhor, manda um bom dia, eu quero te saudar. Para mim é motivo de alegria, todas as vezes, que os irmãos participam conosco.
Para mim é motivo de alegria. Tá? Vamos meditar na palavra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 4, versículo de número 1 a seguir. A mulher de Samaria. João, capítulo de número 4, versículo de número 1 a seguir. Deus abençoe. Nossa irmã Regina acabou de entrar aí. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte, e era quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, nenhum dos seus propósitos, nenhum dos momentos da sua vida, lhe é necessário a seguir e passar por Samaria. Deus abençoe nossa irmã Ana. E a Bíblia diz que Jesus, passando por Samaria, ele desce uma cidade de Samaria chamada Sicar. A Bíblia diz que Jesus, cansado do caminho, ele já logo para no poço. Os seus discípulos deixam Jesus ali e vão comprar comida. E chega essa mulher samaritana para tirar água. E quando ela chega para tirar água, né, Jesus disse para ela: dá-me de beber. E ela diz, né, como sendo o Senhor judeu, fala comigo, dá-me de beber, porque nossos turmas não se comunicam. A primeira revelação que nós temos que entender é que Jesus já chega para fazer a restauração da comunhão. Porque não é porque havia uma divisão, irmãos, que vai ficar nessa divisão até morrer. Jesus está dizendo, o negócio é comunhão. A primeira coisa para Jesus operar tem que ter comunhão. Jesus está com sede, está cansado do caminho, está com fome, mas ele vê ali naquela mulher uma oportunidade de ganhar ela, uma oportunidade de libertar ela, uma oportunidade de trazer novidade de vida para aquela mulher. A Bíblia diz que eles começam a conversar
E Jesus, no versículo 10, disse para ela, Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Porque Jesus está falando para ela e ela só pode oferecer água do poço. Uma água que mata a sede momentaneamente. Uma água para aquele momento. É o que o mundo oferece para todos que estão fora de Jesus. O mundo oferece algo momentâneo. O que traz alegria momentânea. O que mata a sede momentaneamente. O que parece que traz vida, mas é momentâneo. Mas depois de tudo isso, irmãos, é morte espiritual. Mas agora Jesus está dizendo, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é quem fala contigo, tu lhe diria, dá-me de beber, e ele lhe daria água viva. A mulher começa a se interessar. Mas ela diz para Jesus, versículo 11, e disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela está achando que Jesus vai usar o mesmo recurso que ela. Ela está falando do poço. Porque quem está olhando para a terra busca as coisas na terra, irmãos. Tem pessoas que sempre, nós oramos, sempre entram em contato, têm ido aos médicos buscar recurso, mas o médico diz, no exame não consta nada, porque é espiritual. E só pode sair por intermédio de Jesus. É essa água viva que Jesus quer, que queremos ser participantes. É essa água viva que Jesus quer nos dar para nós fluirmos daquilo que ele tem. E a mulher está contando com o poço, dizendo, Senhor, não tem balde, não tem cântaro para levar, não tem nada para trazer essa água viva e o poço é fundo. Aí Jesus continua falando com ela. E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, está dizendo da água do poço, água do momento, água que flui ali no poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está trazendo agora, não para matar uma sede momentânea, mas para jorrar para a vida eterna. Jesus está trazendo salvação. Pastor, explica mais. Essa fonte de água viva, ela chama Espírito Santo de Deus. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água que limpa, é a água que cura, é a água que restaura, é a água que vivifica, é a água que movimenta. Então, é essa água que precisamos. Nós não conseguimos fluir nesta água viva sem a presença do Espírito Santo de Deus. A mulher começa a olhar para Jesus e vê que Jesus tem algo a oferecer que não é comum. Não é qualquer um que oferece. E ela continua com o diálogo e Jesus continua. E disse-lhe a mulher, versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dar-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Pastor, que negócio é essa? Revelação do céu. Jesus está dizendo para ela, ó, cadê o teu marido? Para que você venha compreender o evangelho de João, Deus deu inspiração para João escrever o evangelho para a igreja. E a igreja, propriamente dita, a igreja de Cristo, ela é casada com Cristo. Porque a Bíblia diz que quando Jesus vier nas nuvens buscar a tua igreja, enquanto tiver a grande tribulação acontecendo na terra, a igreja estará participando das bodas do Cordeiro. Então o casamento já aconteceu, é aqui na terra. E lá nós vamos participar da festa. Pastor, e aí? Jesus está dizendo para aquela mulher, chama o teu marido. Quem é o teu Deus? Com quem você tem aliança? Ela disse assim, eu não tenho marido. Jesus olha para ela e falou, disseste bem, porque tiveste 5, né? Tiveste 4, né? O que tiveste 5,
e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Porque, né? O que agora tem não é o teu marido. Vamos lá. Povo de Samaria tinha se corrompido com deuses pagãos, adoração pagã. E todas as vezes que nós fazemos alguma aliança, alguma idolatria, nós somos servos, nós estamos casados com esse ídolo, seja o dinheiro, seja alguma posição, seja algum espírito obscuro, seja alguma situação que traz idolatria, isso traz para a nossa vida. E agora Jesus está dizendo, e o que agora tens não é o teu marido. Pastor, o que é isso? Eles se envolviam com vários ídolos pagãos. Mas não é esse o foco, eu estou dizendo. Eu quero que nós venhamos meditar naquilo que Deus nos deu. Eu não quero agora trazer a idolatria pagã de outrora, aquilo que nós conhecíamos, que nós falávamos, que nós vivíamos, que nós estávamos enganados. Numa aliança tal que vai nos tirar da presença de Deus, irmãos. Pastor, eu tenho que renunciar, claro. Quer viver o melhor de Deus, tem que renunciar. E é Bíblia, vamos lá. E disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Pastor, mas o que agora ela tem, o que é? É Deus, mas ela não tem intimidade. Eu vou te mostrar biblicamente. E ela disse, versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus está explicando para ela. A salvação vem por intermédio dos judeus. É Deus Pai. É o Deus Criador de todas as coisas, que é o Supremo. E nem Ele quer ser idolatrado, Ele quer ser adorado. E a adoração não acontece de qualquer forma, irmãos. Adoração, não preciso ter dinheiro no bolso para adorar. Adoração, a saúde não tem que estar a 1000 para adorar. Adoração, o papel não tem que ser assinado propriamente para adorar. A adoração independe do momento que eu estou vivendo, mas o meu coração é voltado a Deus. O meu canto é voltado a Deus. A minha súplica é voltada a Deus. Deus abençoe minha cunhada Valquíria que entrou aí. A adoração nós estamos perdendo muitas das vezes, porque nós achamos que a adoração é pegar um microfone e cantar. O canto é uma forma de adoração. Mas eu adoro a Deus com o meu testemunho. Eu adoro a Deus com o meu sentimento. Eu adoro a Deus com as coisas que eu faço. Eu adoro a Deus praticando o bem para o próximo. Eu adoro a Deus quando eu perdoo. Eu adoro a Deus quando eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade daquele que me enviou. Então é isso que nós temos que entender. E Jesus está ligando a ela e dizendo: a salvação vem por intermédio de judeus. Nós adoramos o que sabemos. Vós adorais o que não sabeis. Primeiro, não adianta só conhecer Deus pelo nome, tem que ter profundidade. E como pastor, eu adquiro profundidade com Deus na oração. A única forma de intimidade com Deus, irmãos, é a oração. Não tem como descobrir quem é Deus, saber quem é Deus sem contato com Ele. Eu sou casado, eu tenho intimidade com a minha esposa, porque eu dialogo com ela. Eu estou vivendo com ela dia após dia, né? Às vezes, só dela olhar para mim, eu sei o que ela está querendo dizer, o que ela está sentindo. Eu, da mesma forma, se eu olhar para ela de uma forma, ela já sabe o que eu estou querendo dizer. E a mesma coisa a Deus. A adoração a Deus é por meio da intimidade. Intimidade, a oração. Deus, Ele quer que nós estejamos diante da presença dEle. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. E Jesus está dizendo para aquela mulher: abandona toda agora essa idolatria. Os maridos que tivera, né? Os ídolos que você adorou. Tudo aquilo que você fez no paganismo, abandona agora e vem para a adoração verdadeira.
Porque Jesus está religando aquela mulher diante da presença de Deus. Pastor, e aí? Aí ela, né, Jesus diz, né, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que o assim o adore. Se Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade, então tem adoração falsa. Se Deus está à procura da verdadeira adoração, tem uma adoração que é falsa. É aquela adoração que Deus é o último recurso. É aquela adoração que eu só vou buscar Deus quando o recurso da terra me falta. É aquela adoração que eu só vou buscar Deus quando a minha mão não alcança. Essa é a falsa adoração. Mas Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Irmãos, eu quero ensinar uma chave para você. E pode fazer que ela vai surtir efeito. Eu faço todas as vezes. Tudo que eu vou fazer, eu oro a Deus. Toda decisão que eu vou tomar, eu oro a Deus. Se eu vou comprar alguma coisa, eu oro a Deus, por mais simples que seja. Se eu vou fazer algo, eu oro a Deus. Se Deus falar vai, eu vou. Se Ele falar não, eu não vou. Se Ele falar compra, eu compro. Se Ele falar não compra, eu não compro. Isso é uma forma de adoração, porque é uma forma de confiança. Eu não posso fazer o que me apraz, a minha vontade, e a hora que dá errado eu vou lá para Deus arrumar. É mais fácil eu orar antes de fazer e ter o discernimento do propósito, do que ter que orar depois para Deus resolver o meu problema que eu mesmo causei. E aí vem aquele negócio, mas Deus, eu senti. Irmãos, para com esse negócio de sentir. Eu sinto dor às vezes, eu sinto tristeza às vezes. Se não vigiar, fica magoado muitas das vezes. Se não vigiar, fica aí murmurando. Isso aí é sentimento. Mas Deus não nos move por sentimento, Ele nos move por palavra. Por isso que Jesus está pregando palavra para aquela mulher. Por isso que Jesus vai tirando ela do poço e trazendo ela na fonte. Pastor, o que o poço simboliza? O poço simboliza a força do braço, a mesmice. O poço simboliza uma falsa segurança. O poço simboliza algo momentâneo. E Jesus está tirando nós de viver algo momentâneo para viver algo na eternidade. Porque o nosso sentimento de salvo não é uma vez só, não, irmãos. É todos os dias eu tenho que ter sentimento de salvo. Todos os dias eu tenho que estar em preparação para os céus. Todos os dias eu tenho que andar num caminho que Jesus escolheu para mim, porque Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Jesus disse, se não for por mim. Todo caminho fora de Jesus é atalho. E Deus não opera por atalho. Eu nunca vi Jesus na Bíblia falando, pega esse atalho aqui. Jesus disse para Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Deus deu caminho para Abraão. Quando o povo saiu do Egito, Deus deu caminho para o povo chegar na Canaã, na terra prometida. Quando Deus falou com Samuel para ir na casa de Jessé, em Belém, Deus deu caminho para Samuel. Quando Deus falou com Daniel, deu caminho de adoração para Daniel, ele caiu na cova, mas ele saiu dela. E assim sucessivamente. Deus não tem nada com atalho. Deus não tem nada com facilidade. Deus não tem nada com achismo, pensamento, filosofia, não. Deus tem com a palavra. E quanto a esse fato aqui, não há argumento. Pode até querer bater o pé, pode até querer torcer a cara, pode até querer franzir o rosto, mas contra a palavra de Deus não há argumento. Tá? Não tem esse negócio. Vamos lá. E a mulher disse, Senhor, eu sei que o Messias que se chama Cristo vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela está dizendo, quando o Messias vier, ele vai nos anunciar tudo. Aí Jesus disse, eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela?
Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Irmãos, Jesus fez algo incomum para a época. Homem não falava com mulher, judeu, homem não falava com mulher, assim, em público. Tá? E samaritano não falava com judeu, ou judeu não falava com samaritano. Jesus rompeu isso, instruiu essa mulher, ao ponto dela não querer mais segurar o cântaro e anunciar o evangelho. Ela foi curada, liberta, e quando ela foi liberta e curada, a sua visão, a sua mente foi restaurada, ela foi e anunciou para aqueles homens que Cristo Jesus estava ali, o Messias, o enviado estava ali. E aqueles homens saíram da cidade e foram ter com ele. Você está entendendo o propósito? Quando nós estamos na verdadeira adoração, quando nós reconhecemos quem é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando nós reconhecemos que a palavra de Deus é verdade, ela fala na veracidade, quando nós fazemos aquilo que Jesus nos ordena, que a palavra de Deus nos fala para fazer, nós somos libertos e pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Primeiro deixou-se o poço e depois deixou o cântaro. Duas coisas que estavam na posição e na condição daquela mulher. O cântaro, força do braço. E o poço, dependência humana. Quando ela deixou o poço, logo a força do seu braço não era mais necessária, porque ela foi na força de Jesus. Ela foi na força da palavra. Ela foi na força que libertara a sua vida. O que é o nosso poço hoje? Em que nós estamos confiando? O que nós estamos esperando? Quem está dizendo que vai fazer por nós? Irmãos, eu sempre digo na igreja, se Deus mandar abençoar, abençoe-me, recebo. Mas eu não quero ser peso e nem fardo para ninguém. Quando eu e minha esposa precisamos de algo, nós vamos orar a Deus. Porque senão a pessoa vai dizer assim, se não fosse eu, e na verdade não foi ela, foi Deus, né? Se não fosse eu, né? E eu também posso parar de orar, posso parar de confiar, porque eu sei que tem irmãos que se eu falar, me ajudam. Mas eu prefiro confiar em Deus. Não que eu sou melhor, mas porque eu quero ter essa intimidade, eu quero viver o sobrenatural. Deus traz à existência aquilo que não existe por intermédio da fé. Deus traz à existência aquilo que não existe por intermédio da fé. E Deus restaura aquilo que era outrora idolatria, foi quebrado e agora nós estamos no lugar de adoração. Você pode louvar a Deus pelo dia de hoje. Você pode adorar a Deus pela tua vida, pela tua saúde, pela tua família, pelos livramentos. Adorar a Deus em espírito e em verdade é dizer, tudo que eu tenho foi Ele que me deu e sem Ele eu não sou nada. Tantas pessoas desceram à sepultura hoje, irmãos, sem certeza de salvação, porque os que desceram salvos na glória estão. Mas e o mais importante que é a salvação? Porque a vida do ser humano é 70 anos, passou disso em enfado e canseira. Tem algumas exceções, mas não é para todos. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos confiando no poço? Estamos se aliançando aí com qualquer tipo de idolatria? Porque é um casamento, aliança é casamento. Por isso que nós temos que tomar cuidado com quem nós se assentamos ao redor da mesa. Não pode qualquer pessoa sentar na nossa cama. Nós não podemos ouvir qualquer coisa, também falar qualquer coisa. Porque tem dois tipos de culto, irmãos. O culto a Deus e o culto ao diabo e seus demônios. Pastor, misericórdia, eu não cultuo não. Vou te mostrar, você cultua. Às vezes, se não vigiar. Pastor, que negócio é esse? Deus abençoe nossa irmã Cristina. Deus abençoe nossa irmã Elísia. Tá? Cristina, nós estamos orando pelo Ravi, viu? Em nome de Jesus. Deus tem providência. Tá?
Ele teve alta, está internado ainda, tá bom? Nos deixa, pode escrever aqui na mensagem mesmo. Porque se ele não tiver alta hoje, nós vamos visitar vocês aí, tá bom? No hospital. Pastor, que culto é esse ao diabo e seus demônios? Todas as vezes que nós estamos ao redor da mesa, ou em mais de uma pessoa, 2 pessoas, falando da vida de alguém, é um culto pagão, é aliança, é idolatria. Todas as vezes que nós estamos resistindo ao Espírito Santo, é idolatria. Todas as vezes que nós estamos querendo fazer da nossa forma, é idolatria. Todas as vezes que nós não queremos ouvir a verdade, porque a palavra de Deus é verdade, nós estamos em idolatria, em um culto pagão. Tá? Pastor, misericórdia, sai disso. Eu cultuei muitas vezes o diabo, irmãos, por falta de sabedoria. Quando eu sentava ao redor da mesa para falar da vida alheia. Errei muito nisso, mas graças a Deus, Deus me tirou disso. Hoje eu não faço esse mal, não. Tá? Se eu ver que a conversa está indo para esse rumo, eu dou um toque. Se a pessoa não quiser mudar, eu me levanto e vou embora. Porque a Bíblia diz, sujeitais, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então resiste, foge. Ah, pastor, mas é a verdade. Essa é uma desculpa que nós estamos dando. Se é verdade, por que nós não falamos na frente da pessoa? Tá? Jesus está trazendo para essa mulher a verdadeira adoração. Está falando, ó, vocês estão adorando o que vocês não sabem, vocês não têm intimidade com Deus. Vocês se corromperam na idolatria. E o necessário é estar com Deus. O necessário é estar buscando a presença. O necessário é estar voltando à adoração. Ao ponto dela entender. Saiu do poço, deixou o cântaro e foi pregar o evangelho. Você está entendendo? Deus abençoe nossa irmã Isaura, seja bem-vinda. Você está entendendo o propósito de Deus? Sai da limitação do poço e vem viver uma fonte inesgotável de honrar para a vida eterna. E essa fonte não fica fora, ela fica dentro de nós. Eu costumo dizer, e sei que é assim, o Espírito Santo não é mediúnico. Quem é mediúnico é cheio até a metade. O Espírito Santo é de totalidade. Então ele enche da cabeça as plantas dos pés. Se eu estou cheio, eu estou cheio. Mas se eu estou vazio, é vazio. Não tem meio termo. O Espírito Santo não é mais ou menos. Ou é ou não é. Então eu tenho que saber qual é a minha função. Eu tenho que saber para que Deus me chamou. Eu tenho que saber quem eu estou influenciando à minha volta para adorar a Deus. O meu testemunho diz mais que as minhas palavras, irmãos. O teu testemunho vai dizer mais do que as tuas palavras. Então é necessário nós abrirmos os olhos. Está na hora de sair da falsa adoração para ir para a verdadeira adoração. Em espírito e em verdade. A primeira coisa que eu tenho que fazer, confissão de fé em Cristo Jesus. Segundo, começar já pedindo perdão pelas minhas falhas e os meus pecados. Terceiro, entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus não está no controle. Eles têm o poder de segurar o mundo em suas mãos. Deus é Deus desde antes de toda essa criação, irmãos. Deus já existia e foi Ele que criou tudo. Foi Ele que nos deu a condição. Então Deus não perde. Deus não perde. Tá? Deus não perde o controle. Quem perde o controle sou eu. Às vezes eu pergunto para minha esposa, cadê o controle da televisão? Já perdi o controle do carro? Quantas pessoas não perdem o controle do carro? Perde o controle da vida financeira? Quem perde o controle somos nós, homens, ser humano. Mas quem tem a totalidade nunca perde o controle, porque Ele rege esse mundo. Tá? Ah, pastor, ouvi falar que o mundo é do diabo. Não, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas quem é criador de tudo é Deus. Tá? Jaz no maligno por causa do pecado e por causa da iniquidade, mas o criador de tudo, o formador de tudo é Deus. Tá? O diabo ele rege algumas partes aí, mas o criador de tudo é Deus. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado e vir para a adoração. Começa se perdoando, porque às vezes, muitas das vezes, Deus já nos perdoou, mas nós ficamos ainda se lamentando, se culpando. Então começa se perdoando. Tá? A mulher já entendeu, falou, opa, eu estava fazendo errado até aqui, agora eu tenho que fazer certo. Tá? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Deus abençoe nosso irmão Alexandro. Tá? Vamos
orar, agradecer, bem dizer. Nós iremos visitar vocês aí, viu, filho? Eu só não vou dizer o horário, porque eu posso entrar em qualquer horário aí, tá? Se não estiver medicando ele. E aí eu vou aí com a minha esposa, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E eu quero profetizar uma semana de bênção. Se Deus assim nos permitir, quarta-feira estamos aqui de novo, com amanhã com propósito. Hoje, às 19 horas, nós temos oração para toda a igreja aqui na cidade de Aporé, né? No Goiás. Toda a igreja, irmãos. Pastor, eu não sou da igreja, mas eu posso ir orar? Claro que pode. Oração nunca é demais. Tá? A Bíblia diz que a oração de um justo ela pode ir muito seus efeitos. Quanto mais a igreja unida em oração, que vitória, que bênção. E Deus é fiel, irmãos. Creia, Deus é fiel. Se posicione, renuncie, deixe, confie, espere. E você vai ver o milagre acontecer sobre a tua vida. Viva o sobrenatural, irmãos. Eu aprendi a viver no sobrenatural e eu quero que você viva também. Eu contar o testemunho para você é legal, você aumenta a tua fé. Mas quando você contar o seu próprio testemunho, você vai ver como que muda. Eu conto o testemunho de muitas pessoas. Tem testemunho que impacta, né? E aí eu conto. Mas quando eu conto o meu, aí é maior, porque eu vivi, eu sei do que eu estou falando. Quando a pessoa viveu e nós estamos contando, é um nível. Mas quando nós vivemos o milagre, nós vivemos o testemunho, mais o nível aumenta. E o nome do Senhor é glorificado. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Se Deus assim nos permitir, quarta-feira nós estamos aqui. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar por tudo que tu és, Senhor. Que neste dia chamado hoje, o Senhor, meu Pai, alcance os meus irmãos, curando, libertando, tirando, meu Pai, da providência humana para confiarmos tão somente no Senhor. Pai, se o Senhor não voltar até a data de amanhã, nós possamos nos reunir novamente e glorificar e bendizer o teu santo nome, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado mais um Amanhã com Propósito, em o nome de Jesus.